Olá, pessoal. Aqui é a professora Andreia. Hoje nós vamos estudar a aula número 3 da disciplina de Eletricidade Básica e o título dessa aula é Circuito Série. Bem, antes de falar sobre a configuração série propriamente dita, eu vou relembrar com vocês a primeira lei de Ohm, que foi a primeira lei da eletricidade que nós estudamos. Se a gente pudesse definir ela em termos físicos, a gente diria o seguinte: a diferença de potencial existente entre os terminais de um resistor é diretamente proporcional à corrente que flui através do mesmo. Então, eu coloquei aqui, para a gente relembrar, o circuitinho mais simples que nós aprendemos até agora. E ele tem apenas uma fonte de tensão contínua, que foi representada aí pela letra V. Nós sabemos que a unidade de tensão é volt. Nós temos essa fonte de tensão alimentando uma resistência. A resistência, nós sabemos também que ela se opõe à passagem de corrente elétrica. A unidade de resistência é ohm. E pelo circuito flui aí perto dessa flechinha, né, usada para representar a corrente, né? A corrente, ela flui por esse circuito e a unidade de corrente elétrica nós sabemos que é ampere. Eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que cada um desses elementos representam em laboratório. Quando a gente for fazer aula prática, o que a gente vai usar para representar a fonte de tensão contínua? A gente poderia usar uma pilha, uma bateria ou uma fonte controlada de tensão, que é um instrumento parecido com esse daí. Então, nós vamos em laboratório aprender a parametrizar esse instrumento para fornecer para o circuito a tensão que a gente desejar. Bom, a gente vai precisar também no laboratório de fios para realizar ligação entre a fonte e a resistência que nós queremos alimentar. Então, essa conexão vai ser feita por meio de fios parecidos com esse daí da figura. E a resistência? Como que a gente representa a resistência em um circuito no laboratório? Nós usamos um componente chamado resistor, que é parecido com esse da figura. Nós vamos aprender que as cores, essas faixas de cores presentes no resistor, elas na verdade servem para indicar para a gente o valor da resistência dele em ohm. Então, nós vamos aprender a ler o valor da resistência do resistor a partir das cores que existem no corpo dele. Então, esses vão ser os elementos que nós vamos usar nas primeiras aulas de laboratório para poder montar o nosso circuito. Bom, então, voltando para a primeira lei de Ohm, pelo que foi dito, né, eu concluo que se eu aumentar a tensão da fonte, eu vou aumentar também a corrente que flui pelo resistor. Então, se eu aumentar o V da fonte, eu aumento a corrente do circuito e, consequentemente, como vai passar mais corrente pelo resistor, maior vai ser a tensão elétrica entre os terminais do resistor. Lembrem-se de uma informação importante, que diferença de potencial elétrico é a mesma coisa que tensão elétrica. Esses dois termos são sinônimos. Como a tensão em cima do resistor ela é diretamente proporcional à corrente que flui por ele, se eu tiver uma maior corrente fluindo pelo resistor, consequentemente eu vou ter uma maior tensão entre os terminais dele. E, de forma contrária, se eu tiver menos corrente fluindo pelo resistor, eu vou ter menos queda de tensão ou diferença de potencial entre os terminais dele. Então, é importantíssimo que esses conceitos estejam claros na cabeça de vocês. Vamos falar agora sobre a resistência elétrica. Conforme nós já lemos na tela anterior, de acordo com a primeira lei de Ohm, a diferença de potencial existente entre os terminais de um resistor é diretamente proporcional à corrente que flui através do mesmo. Essa constante de proporcionalidade é a própria resistência do resistor. Então, como que a gente define essa informação em termos matemáticos? Aí a gente escreve a equação da primeira lei de Ohm, que diz que V é igual a R vezes I. Ou seja,
A tensão entre os terminais do resistor é igual ao valor de resistência dele vezes a corrente que flui por ele. Então, o R, que é a resistência, ela é justamente a constante de proporcionalidade entre a tensão e a corrente que flui pelo resistor. É importante vocês lembrarem das unidades. Conforme nós dissemos, tensão é medida em volt, resistência é medida em ohm e corrente é medida em ampere. Bem, vamos supor que eu queira agora fazer um gráfico de tensão versus corrente em um resistor. Então, eu vou colocar no eixo X do meu gráfico tensão em volt e no eixo Y do meu gráfico eu vou colocar a corrente em ampere. Quando eu ploto esse gráfico, né, como a relação entre tensão e corrente é dada pela primeira lei de Ohm, V é igual a R vezes I, nós vamos obter o traçado de uma reta. Então, qualquer resistência que nós imaginarmos, se a gente fizer o traçado de tensão por corrente, nós vamos obter como curva, nesse gráfico, né, uma reta. Essa reta, né, a inclinação dessa reta é a própria resistência do resistor. Então, observe o seguinte, para qualquer ponto dessa reta, vamos escolher esse ponto aqui que está marcado, né? Esse ponto que eu estou destacando. Esse ponto, o que nós temos de informação sobre ele? Ele está sobre a reta, a tensão desse ponto vale 10 e a corrente desse ponto vale 2 ampere. Se eu jogar essas informações aqui na fórmula, né, eu vou colocar 10 de tensão é igual a R vezes 2, que é a minha corrente. Quando eu fizer essa conta, eu passo 2 dividindo, meu R dá quanto? Meu R dá 5 ohm. 5 ohm é o valor de resistência desse resistor. 5 ohm é um valor fixo da resistência desse resistor. Então, qualquer ponto que eu pegar sobre essa reta, por exemplo, esse ponto aqui, V dele é 15. Se eu pegar o V dele, que é 15, e dividir por 3, que é a corrente, eu vou obter 5 ohm. Se eu pegar esse outro ponto aqui, mesma coisa. Se eu pegar o V dele, que é 20, e dividir pela corrente, que é 4, eu vou obter 5 ohm. Esse outro ponto, mesma coisa. 25 volts dividido por 5 ampere, eu vou ter de novo 5 ohm. Então, qualquer ponto que nós pegarmos sobre essa reta e fizermos a relação da primeira lei de Ohm, a gente é capaz de encontrar o mesmo valor de resistência. Então, essa reta representa para nós o gráfico, né, do resistor de 5 ohm. Eu coloquei nesse gráfico duas retas que representam o comportamento de dois resistores diferentes. Vamos supor, então, que a gente queira descobrir quais são os valores de resistência que cada uma dessas retas representam. Para fazer isso, basta a gente ter em mente, então, a primeira lei de Ohm, mais uma vez, V igual a R vezes I. Observando essa equação matemática, a gente sabe que se a gente precisar isolar o valor de R, basta passar o valor de I dividindo. Então, eu vou deixar V dividido por I, passei o I dividindo, é igual o valor de resistência R do resistor. Então, para eu encontrar o valor de resistência, basta eu fazer tensão dividido por corrente. Vamos olhar então as retas. Vamos olhar primeiro essa reta aqui, ó. Eu escolhi esse pontinho dela para eu fazer a análise de tensão e corrente deste ponto. Para eu obter o valor de resistência, basta dividir tensão por corrente. Então, o eixo X é o eixo da tensão, é 5 volt, e o eixo Y é o eixo da corrente, 5 ampere. Se eu pegar 5 e dividir por 5, nós encontramos 1. Então, com certeza, essa reta representa a resistência de 1 ohm. Fazendo um raciocínio semelhante para outra reta, podemos mais uma vez escolher qualquer ponto ao longo dela. Eu vou escolher esse daqui, né? Mais fácil da gente identificar os valores de tensão e corrente dele. A tensão vale 10 volt, dividido pela corrente, que é 1 ampere. 10 dividido por 1, nós temos 10. Ou seja, a resistência que essa reta representa é a resistência de 10 ohm.
Vamos falar sobre um outro conceito bastante importante também, que é a potência dissipada por resistores. Nós aprendemos 3 maneiras diferentes de calcular a potência dissipada por resistor. A primeira é P é igual a V vezes I. Fiquem atentos, então, porque a potência dissipada por um resistor, a unidade que nós usamos para representar ela é watt, unidade de potência é watt. Aí, nós podemos calcular ela multiplicando V por I. Quem quer V e quem quer I? O V é a queda de tensão em cima do resistor. Não é necessariamente a tensão da fonte, não é necessariamente o V fonte. Então, sempre na fórmula da potência, esse V é a queda de tensão em cima da resistência que você está querendo calcular a potência. Então, nesse caso aqui, o V é essa tensão sobre o resistor. O V multiplicado pela corrente que passa por esse resistor me dá o valor da potência dissipada por ele em watt. Outra maneira de calcular a potência é fazendo R vezes I ao quadrado, o R é a resistência do resistor e o I ao quadrado se refere à corrente, né, ao quadrado que passa por esse resistor. Terceira maneira é V ao quadrado sobre R. Mais uma vez, esse V é a queda de tensão em cima do resistor. Ela ao quadrado dividido pelo valor de resistência também me dá a potência. Então, qualquer uma dessas fórmulas, elas sempre conduzem ao mesmo resultado que representa a potência dissipada por um resistor. Passando então agora para o assunto chave da nossa aula de hoje, que é circuito série. Nesse circuito que eu coloquei aí nessa figura, nós podemos dizer que todos os elementos dele estão em série. Então, a tensão, a fonte de tensão, ela está em série com o resistor R1, que está em série com o R2, com o R3, com o R4 e com o R5. Todos esses elementos nós dizemos que estão em série. É bem intuitivo, né, a gente pensar em série como se todos eles estivessem em sequência, né, seguidos um do outro. Então, essa palavra série, ela remete a nós esse raciocínio. Para a gente ter certeza que um elemento está em série com o outro num circuito elétrico, é importante a gente passar por algumas etapas. Então, é isso que eu vou explicar para vocês agora. Prestem bastante atenção, porque vocês sempre vão fazer essas análises nesses circuitos, depois em circuitos maiores que nós vamos aprender a resolver. E sempre essa análise, ela é segura, né? Se a gente fizer essa análise cautelosa, seguindo passo a passo, a gente não erra. Então, vamos iniciar fazendo a análise de identificação dos nós do circuito. O que é um nó em um circuito elétrico? Um nó é toda a região do circuito que apresenta a mesma tensão elétrica ou a mesma diferença de potencial elétrico. Nós sabemos que esses dois termos são sinônimos. Então, enquanto você estiver na mesma tensão do circuito, quer dizer que você está no mesmo nó. Quando você passa para uma outra tensão elétrica, uma região do circuito que tem outra tensão elétrica, aí nós passamos para outro nó. Para ficar mais claro, vamos identificar os nós presentes nesse circuito aí. Então, olha só, o negativo da fonte, ela está ligada nessa região do circuito, que eu vou destacar aqui, que está ligada também à referência. Esse símbolo aqui é o símbolo de terra, é o símbolo de referência do nosso circuito. Então, nós consideramos que esse ponto onde está conectado terra tem, por definição, 0 volt, porque é o nosso terra, é a nossa referência. Até onde que com certeza eu tenho 0 volt? Enquanto você não encontrar nenhum componente, quer dizer que você ainda está na tensão de 0 volt. Então, olha só, toda essa região aí que eu destaquei com essa cor em preto mais escuro, né, com a linha de espessura mais grossa, essa região toda, ela pertence ao nó de referência, ao nó de 0 volt. Por quê? Porque não tem nenhum componente aí, né, tem só fio, tem só linha. Então, a tensão de toda essa região é 0 volt. Agora, olha só, essa parte
de cima da fonte. Essa parte de cima da fonte, ela é o polo positivo, né, da fonte. A parte de baixo é o polo negativo e a parte de cima é o polo positivo da fonte. Se é o polo positivo da fonte, nós temos outra tensão elétrica no outro terminal da fonte. Então, aí nós entendemos que nós estamos trabalhando com outro nó. Então, esse outro nó, ele começa no positivo da fonte, enquanto tem só fio, com certeza continua no mesmo nó. Você só vai parar esse nó aí que nós representamos em amarelo quando você encontrar um componente elétrico. No caso, encontramos o resistor R1, então terminou a região que pertence ao nó representado em amarelo. O outro terminal do resistor R1, ele pertence a um outro nó, que eu vou usar aqui uma outra cor para representar. Então, usei esse laranjinha. Então, esse laranjinha representa outro nó do circuito. Então, é o terceiro nó aí que nós estamos analisando, né? O preto aí, que é a referência, que é o primeiro, depois o amarelo, agora o laranja. Vamos para o quarto nó. O quarto nó está onde? O quarto nó pega o outro terminal do resistor R2 e vai até o início, o primeiro terminal do resistor R3. Então, esse nó representado em verde é uma outra tensão, é uma outra região do circuito. Onde que vai mudar a tensão? No outro terminal do resistor R3, que liga até o primeiro terminal aí do resistor R4. Então, esse é outro nó que nós representamos em azul. O último nó que falta aí é esse nó que eu representei na cor rosa, que fecha a análise de nós do circuito. Então, quantos nós diferentes nós temos nesse circuito? Eu tenho começando com o preto, né? 1, amarelo 2, laranja 3, verde 4, azul 5, rosa 6. Eu tenho 6 nós diferentes nesse circuito. Cada uma dessas regiões, então, enquanto você está na mesma cor, quer dizer que você tem o mesmo potencial, a mesma tensão. Quando você muda de cor, quer dizer que você mudou de nó e mudou a tensão elétrica dessa região do circuito. Esse, então, é o conceito de identificação de nó de um circuito elétrico. Bom, agora tem esses dois tópicos que eu coloquei para vocês que servem para a gente ter certeza que dois elementos estão em série. Então, olha só o primeiro tópico. Quando esses elementos possuem apenas um terminal em comum e a esse terminal comum não há outro elemento conectado. E o segundo tópico é quando por eles flui a mesma corrente. Vamos analisar primeiro o primeiro tópico. Então, ele diz assim, dois elementos com certeza estão em série quando nós temos apenas um terminal em comum desses elementos. E a esse terminal comum não há nenhum outro elemento conectado. Vamos fazer essa análise para ficar mais claro para vocês com o resistor R1 e R2. Observe R1. Quais são os terminais? Quais são os nós de R1? R1 está entre amarelo e laranja. E o R2? Está entre laranja e verde. Então, quantos terminais, quantos nós eles têm em comum? Apenas um nó em comum, que é qual? Que é o laranja aqui do meio, certo? Que é essa região em laranja. Esse é o único nó em comum de R1 e R2. O outro nó de R1 é o amarelo, que não pertence, que não está ligado a R2. E o outro nó de R2 é o verde, que não está ligado a R1. Então, a única conexão, o único nó aí comum entre R1 e R2 é o nó laranja. Então, entre R1 e R2 só tem um terminal comum. E nesse terminal comum não há nenhum outro elemento conectado. Existe algum outro elemento conectado aqui na região que está ligada em laranja, que está destacado em laranja? Não existe. Como não existe nada mais ligado na região laranja, com certeza R1 e R2 estão em série. Se eu pegasse aqui, por exemplo, e ligasse um resistorzinho aqui nessa região, um outro resistor para fazer um outro circuito aqui, a configuração continuasse, aí R1 e R2 não estariam mais em série. Por quê? Porque aí nessa região comum deles eu teria um outro elemento conectado. Mas no caso aqui, como esse elemento não existe, como R1 e R2 só tem um nó em comum e nesse nó não tem nada conectado, eles estão em série. O outro tópico que tem aí para a gente analisar é quando por eles flui a mesma corrente.
A corrente nesse circuito, ela está fluindo no sentido horário. Como que eu sei isso, né? Por que eu tenho certeza que a corrente está no sentido horário e não no sentido anti-horário? Nós temos que olhar a polaridade da fonte. Nós sabemos que o tracinho menor da fonte indica o polo negativo dela e o tracinho maior da fonte indica o polo positivo dela. Nesse caso, para o circuito que só tem essa fonte de tensão contínua, sempre a corrente ela vai fluir no sentido do polo negativo para o positivo da fonte. Por isso que eu coloquei ela nesse ramo aqui subindo, né? No ramo da fonte ela está subindo, do negativo para o positivo, e consequentemente a corrente está aí para poder fechar o circuito, ela faz esse caminho fechado no sentido horário, certo? Todos os elementos em série desse circuito são percorridos pela mesma corrente I. Então, faz uma analogia como se fosse, imagina esse fio como se fosse um cano de água, um encanamento fechado. O início dele é o polo positivo da fonte aí, e o final dele é o polo negativo da fonte. A água que ia passar por todos os elementos seria a mesma, né? Ela faria esse movimento fechado ao longo do cano. Então, fazendo essa analogia, fica mais fácil a gente entender por que é a mesma corrente que flui por todos os elementos. Não existe um outro caminho possível para a corrente poder fluir nesse circuito. Então, ela está fluindo nesse sentido, nesse caminho fechado, e é o mesmo valor de corrente em ampere que passa por todos os elementos do circuito. Olha só o que eu escrevi aí. Em um circuito série, a corrente que flui por todos os elementos é a mesma. As quedas de tensão sobre os resistores não são necessariamente as mesmas. Então, essa é uma primeira característica importantíssima sobre a configuração em série que nós temos que saber. No circuito série, sempre a corrente é a mesma em todos os elementos, só que as quedas de tensão sobre os resistores não são necessariamente iguais, não são necessariamente as mesmas. É importante vocês aprenderem desde agora a fazer flechas no circuito para representar tensões e correntes de maneira adequada. Então, nessa configuração aí, eu escolhi a corzinha roxa para poder representar as setas que indicam o caminho de fluxo da corrente I, que eu chamei aí. Bom, se eu tenho corrente fluindo por todos os resistores, eu posso desenhar agora o sentido das quedas de tensão nos resistores. Queda de tensão, primeiro vamos analisar antes do resistor na fonte. Queda de tensão na fonte não depende do sentido da corrente. Basta você olhar onde que é o polo negativo da fonte e o polo positivo da fonte e colocar sempre a seta de tensão, que eu representei aí pela cor vermelha, sempre ela vai estar direcionada, sempre ela vai ligar o polo, ela vai estar com o sentido do polo negativo para o polo positivo. Por isso que a minha setinha vermelha aí do V-fonte, ela está direcionada para cima e não para baixo. Essa é a tensão da fonte, o V-fonte. Então, observa que na fonte, a seta que indica o sentido da tensão e da corrente, elas têm o mesmo sentido, né? Elas têm o mesmo sentido, as duas estão para cima, tanto tensão quanto corrente na fonte. Agora, no resistor, é o contrário. No resistor, o sentido da queda de tensão é sempre oposto ao sentido da corrente que passa por esse resistor. Então, aqui no resistor R1, se a minha corrente está fluindo no resistor R1 com sentido para a direita, a flecha da queda de tensão no resistor R1, eu vou colocar ela virada para a esquerda. E assim eu faço com todos os resistores. R2 a mesma coisa. Olha a corrente no R3. No R3, a corrente está com sentido descendo. Então, eu vou colocar a flechinha da tensão com sentido subindo. No R4, a corrente está com sentido de fluxo para a esquerda. Então, nós colocamos a flechinha de tensão com sentido oposto, para a direita. R5, mesma coisa. Então, observa que nesse circuito, tensão e corrente têm o mesmo sentido apenas na fonte. Nas resistências, sempre tensão e corrente têm sentidos opostos. No circuito série, a corrente I, que está fluindo por todos os elementos, é a mesma, conforme nós dissemos,
Só que os valores de tensão, aí representados pelas setas vermelhas, VR1, VR2, VR3, eles não têm o mesmo valor, necessariamente. Vamos agora aprender a calcular a resistência equivalente do circuito série. A resistência equivalente de um circuito série, ela é obtida simplesmente somando todos os valores de resistência que estão em série. Então, a resistência equivalente desse circuito aí vai ser o quê? R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5. Se eu tivesse N resistores, uma quantidade N de resistores em série, para eu obter a resistência equivalente de todos eles, basta eu somar esses N valores de resistência deles em ohm. Para que eu calculo resistência equivalente de um circuito série? A resistência equivalente serve para a gente poder desenhar um circuito que é menor e que é equivalente ao circuito original. Então, se eu quisesse desenhar um circuito que seja equivalente ao primeiro, mas que tenha apenas um valor de resistência que substitui todos os outros 5 valores de resistência do circuito original, a gente encontraria esse valor de resistência equivalente somando R1, R2, R3, R4 e R5. Então, nesse circuito equivalente, como o circuito nós estamos falando que é equivalente, a corrente que vai fluir, a corrente I, que eu representei aí pela cor roxa, ela é a mesma nos dois circuitos, da esquerda e da direita, porque os dois são equivalentes. A única diferença é que um é o original, que tem todos os resistores, e o outro eu resumi ele, né? Eu diminuí ele, eu usei uma resistência só para representar o mesmo efeito das outras 5. Para eu encontrar o valor de corrente que flui por esse circuito, então, eu posso aplicar a primeira lei de Ohm no circuito simplificado, no circuito simples. Então, eu escrevo que V da fonte vai ser igual o R equivalente vezes I. Então, eu consigo encontrar o valor de corrente que flui pelo circuito menor, que é a mesma corrente que está fluindo pelo circuito maior, porque os dois são equivalentes. Vamos, então, agora entender melhor como que a gente calcula as grandezas do circuito série. A corrente nós obtemos sempre encontrando o circuito equivalente, né? Conforme eu acabei de explicar na tela anterior. Uma vez que a gente encontra a corrente I no circuito simplificado, nós sabemos que essa corrente I flui por todos os elementos do circuito. Então, o IR1, que é a corrente que flui pelo resistor R1, vai ser igual ao IR2, que é igual ao IR3, que é igual ao IR4, que é igual ao IR5, que é igual a essa corrente I que nós calculamos anteriormente. Então, isso caracteriza o circuito série, né? Mesma corrente para todos os elementos. E as quedas de tensão? VR1, VR2, VR3, como que nós vamos fazer para calcular? Usando a primeira lei de Ohm, de novo. Quem que vai ser VR1? Vai ser o valor da resistência de R1 vezes a corrente R1, que é a corrente I. Mesma coisa para os outros resistores. VR2, R2 vezes IR2, VR3, R3 vezes o IR3, VR4, R4 vezes IR4 e VR5, R5 vezes o IR5. Então, dessa maneira, nós conseguimos calcular todas as quedas de tensão em todos os resistores desse circuito. Observem uma coisa importante. O IR1, IR2, IR3, IR4 e o IR5 que aparecem nessas fórmulas, eles são todos o mesmo valor, né? É a mesma corrente que nós estamos falando, que é o I. Então, do que vai depender o valor do V? Por que os Vs são diferentes de um resistor para o outro? Porque varia o valor de resistência, né? Depende do valor de resistência de cada resistor. Então, você vai pegar o valor de resistência em ohm de cada um desses resistores e multiplicar pela mesma corrente I para obter a queda de tensão em cada um deles. Então, por isso que a queda de tensão em cima dos resistores não é necessariamente igual, embora a corrente que flua por eles seja igual, porque a tensão, ela depende do R, da resistência do resistor, vezes o I.
Vamos entender agora o conceito de lei de Kirchhoff das tensões. O que a lei de Kirchhoff das tensões diz para nós? Ela diz que o somatório das elevações ou das quedas de tensão em uma malha fechada vale zero. Então, vamos considerar aqui a nossa malha fechada. Malha em um circuito é qualquer caminho fechado que a gente pode identificar nele. Por enquanto, como nós estamos trabalhando com esse circuito pequenininho, nós só temos uma malha nesse circuito, que é um caminho fechado só, que é o caminho dessa corrente aí que está fluindo nele, que nós comentamos aí. Essa malha, então, está representado, o giro em torno dessa malha, eu representei por essa flechinha aí amarelo-ouro que eu coloquei no centro da malha do circuito. O que a lei de Kirchhoff das tensões diz? Se a gente for passando por todos os elementos desse circuito e fazendo a soma algébrica das quedas de tensão sobre os elementos desse circuito, no final, essa soma algébrica ela tem que resultar zero. Então, vamos fazer essa análise. Essa daqui, que é essa equação que eu acabei de colocar na tela, é a equação que representa a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões nesse circuito. Para vocês entenderem, então, como que essa equação foi obtida, eu vou pegar agora e vou seguir com vocês o caminho da malha fechada em torno dessa configuração. Então, vou seguir o sentido dessa flecha amarelo-ouro, que eu falei que eu coloquei para vocês no meio da malha. Vamos lá. Por qual componente que eu começo esse giro? Tanto faz, você escolhe qualquer um dos componentes para iniciar o seu giro. Eu vou iniciar o meu giro pela fonte, pelo aqui por começo, pelo V da fonte. Então, eu vou dar o giro no sentido horário, né? Olha só, quando eu começo aqui a fazer o giro, eu encontro a primeira seta de tensão. Essa lei, ela chama lei de Kirchhoff das tensões. Então, o que interessa para mim é tensões, são as setas vermelhas nesse caso, né? Usei as setas vermelhas para representar as tensões. Então, estou fazendo esse giro aí em torno da minha malha do circuito, vou fazer esse giro no sentido horário, e eu encontrei a minha primeira seta de tensão vermelha aí, que é o V da fonte. Vocês estão vendo que o sentido da flecha da tensão da fonte está no mesmo sentido do meu giro? Eu tô indo, né, nesse caso, nessa parte aqui, eu tô indo para cima no meu giro e a setinha da V da fonte tá virada para cima. Então, como o meu giro tá no mesmo sentido da flechinha do V da fonte, eu deixo aqui na equação o V da fonte com o sinal positivo. Vamos continuar o nosso giro? Continuando aqui o caminho que eu estou descrevendo, eu encontro uma segunda tensão aqui, que é o VR1. A setinha do VR1 agora, ela está oposta ao sentido do meu giro. Eu estou girando aqui, estou indo, né, no sentido horário, e a minha setinha aqui da tensão no resistor R1, ela está em sentido oposto ao que eu estou girando. Então, por isso que aqui na equação, eu coloquei ela com o sinal negativo, menos VR1. Vamos continuar? Olha só, com o VR2 aconteceu a mesma coisa. Eu continuei o meu giro aqui na malha e eu tô indo aqui pro sentido horário, só que o meu VR2 está no sentido oposto. A seta vermelha da tensão está no sentido oposto ao giro. Então, o VR2 também ficou com o sinal negativo. Continuando, fazendo o giro aqui, eu estou agora descendo aqui na região em que tem VR3, estou aqui vindo para baixo, mas a flecha de VR3 está para cima. Então, se eles estão em sentido oposto, coloco aqui, o meu giro está em sentido oposto à seta vermelha do VR3, eu coloco o VR3 com o sinal negativo. Mesma coisa vai acontecer aqui para o VR4 e para o VR5. Eu estou continuando o meu giro aqui embaixo, né? Eu estou girando para frente, né? Aqui eu tô andando para o sentido para a esquerda e a minha setinha de VR4 e VR5, elas estão viradas para a direita. Então, as duas estão em sentido oposto ao sentido do giro, coloquei elas com o sinal negativo. Então, a única flecha que concordou com o sentido do meu giro foi o V da fonte, né? Foi a primeira aqui onde nós começamos. Todas as setas que representam quedas de tensão em cima do resistor, elas ficaram em sentido oposto
ao meu giro. Então, se eu faço essa soma algébrica de quedas de tensão ao longo de toda a minha malha fechada do circuito, isso tem que resultar zero. Quem diz isso para nós é Kirchhoff, né? Essa é a lei de Kirchhoff das tensões. Se você fizer esse somatório, isso tem que resultar em zero. Para poder ficar mais claro esses conceitos todos que nós conversamos sobre o circuito série, eu vou resolver com vocês agora um exemplo, um exercício que tem um circuito com uma fonte de tensão contínua de 150 volts e nós temos 3 resistências nesse circuito. R1 vale 9 ohm, R2 vale 16 ohm e R3 vale 5 ohm. O que o exercício pede? Na letra A, ele pede para a gente calcular a resistência total equivalente do circuito. Letra B, a corrente que flui por cada um dos resistores do circuito. Letra C, a tensão sobre cada um dos resistores. Letra D, ele pede para a gente verificar a lei de Kirchhoff das tensões na malha do circuito. Letra E, pede para a gente calcular a potência elétrica dissipada por cada um dos resistores. Letra F, para a gente calcular a potência elétrica fornecida pela fonte. E a letra G, pede para a gente fazer o balanço de potência do circuito. Então, aparentemente, são termos que vocês podem não estar muito habituados, mas aí nós vamos fazendo junto, passo a passo, para vocês entenderem esse circuito como um todo, o funcionamento, né, a operação dele como um todo. Vamos começar então pela letra A, que pede para a gente calcular a resistência total equivalente do circuito. Para poder aplicar a fórmula da resistência equivalente do circuito série, nós temos que ter certeza que o circuito está em série. Então, vamos fazer a análise que nós aprendemos? Primeiro, analisando os nós, quantos nós diferentes nós temos nesse circuito. Vamos iniciar observando, né, procurando onde que está a referência, o nó de referência, né, que é o terra, que a gente considera como tendo 0 volt. Então, aqui está a nossa referência. Vou destacar toda a região que tem 0 volt, né, enquanto a gente não encontra componente, a gente não muda de nó. Então, essa é a região que tem com certeza 0 volt no circuito. Passando ali para a parte de cima da fonte, para o polo positivo dela, aí nós já temos outro nó, que eu representei aí pela corzinha verde. Um terminal do R1 está no nó verde, o outro está em outro nó, que eu destaquei aí em azul. E depois, por fim, nós temos um outro nó que está representado aí de rosa, né? Então, esses são os nós presentes no circuito. Nós temos 4 nós presentes no circuito, né? A referência e outros 3. Bom, olhando agora a organização, né, dos nossos resistores, vocês observam, vamos olhar aí, por exemplo, entre R2 e R3. R2 e R3 só tem um terminal comum. R2 está entre azul e vermelho, é rosa, né? E o R3 está entre o rosa e o preto, ou seja, só o nó rosa é o nó comum entre R2 e R3. Existe algum outro resistor, algum outro elemento ligado no nó rosa? Não existe, só existe R2 e R3 ligados no nó rosa. Então, com certeza, R2 e R3 estão em série. Eles só têm um nó em comum e nesse nó não tem mais nada ligado. Além disso, nós podemos imaginar aqui o sentido da corrente fluindo nesse circuito e só tem um caminho possível, né, para a corrente se fechar o caminho dela e poder circular, poder fluir pelo circuito. Só tem um caminho possível, ou seja, é a mesma corrente que passa pela fonte e que passa pelas resistências. Como é a mesma corrente que passa por todo mundo, com certeza o circuito, né, todos os elementos do circuito estão em série. Com a certeza que o circuito está em série, nós podemos agora usar a equação para obter a resistência equivalente da configuração série. Basta nós somarmos, né, o valor de resistência em ohm de todos os resistores que estão em série. Então, vai ficar R1 mais R2 mais R3.
Substituindo essa equação por valores, nós temos R1 vale 9, R2 16, R3 vale 5 ohm. Somando 9 mais 16 mais 5, nós obtemos a resistência total equivalente do circuito, que é 30 ohm. Então, a letra A está respondida, né? A letra A, o valor da resistência total equivalente do circuito é 30 ohm. Representando aqui o equivalente, nós calculamos a resistência equivalente para fazer um circuito que seja equivalente ao primeiro, mas que seja mais simples, que seja menor. Então, representando esse circuito aí menor, a gente utiliza a fonte, né? A fonte continua a mesma, de 150 volts, e ao invés de colocar os 3 outros resistores em série, nós colocamos apenas um que representa, que faz o mesmo efeito dos outros 3, que é, no caso, o resistor equivalente de 30 ohm que nós calculamos. Na letra B, nós temos que calcular a corrente que flui por cada um dos resistores do circuito. Gente, nós sabemos que a corrente que flui por todos os resistores é a mesma, porque todo mundo está em série. Qual que é o circuito que eu vou usar para poder encontrar essa corrente? Eu vou analisar primeiro o circuito simplificado, o circuito menor, o reduzido. Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, V é igual a R vezes I, no circuito simplificado. Então, o circuito simplificado, eu tenho que o V da fonte vai ser a resistência equivalente total do circuito vezes esse I, que é a corrente que flui ali pelo circuito menor. V da fonte vale 150 volts, a resistência equivalente vale 30 ohm. Eu passo o 30 dividindo para poder isolar o I, cuidado para não errar bobeira, né, matemática. Então, vai ficar 150 dividido por 30, me dá o valor de corrente. 150 dividido por 30 me dá 5 ampere. Então, eu tenho uma corrente de 5 ampere fluindo por esse circuito pequeno, né, o circuito resumido. Só que como os dois circuitos são equivalentes, logicamente eu sei que é a mesma corrente que vai fluir pelo circuito original. E essa corrente é a mesma em todos os componentes. Então, eu posso escrever que IR1 é igual ao IR2, que é igual ao IR3, que é igual a essa corrente I, que é 5 ampere. Então, está respondida a letra B. A letra C pede para nós calcularmos a tensão sobre cada um dos resistores. Se nós já temos a corrente que nós calculamos no item anterior, para obter tensão, basta a gente fazer R vezes I. Então, se eu quero obter o VR1, vamos representar com setas no exercício, que sempre fica mais fácil da gente entender o que a gente está fazendo. Então, se vocês tiverem, quando vocês estiverem trabalhando, resolvendo o exercício, cores diferentes de lápis ou de caneta, eu sugiro que vocês sempre usem uma cor para corrente e uma cor diferente para flecha de tensão, para poder evitar confusão, porque no fim acaba que fica um monte de flecha, né, no circuito, e a gente tem que saber direitinho o que cada uma delas estão representando. Então, eu coloquei aí o sentido do VR1, nós já comentamos que sempre o sentido da flecha de tensão no resistor tem que ter um sentido oposto ao sentido da flecha de corrente. Então, aí está VR1, VR2 está para cima, VR3 também está oposto ao sentido do fluxo da corrente, e se eu quiser representar agora o valor de VR1, calcular o VR1, eu aplico de novo a primeira lei de Ohm, só que agora eu vou fazer R1 vezes a corrente que passa ali, que é o IR1, que nós já calculamos anteriormente, que é 5 ampere. Então, o R1 vale 9 ohm, multiplico por 5 ampere, eu obtenho a tensão de 45 volts, a queda de tensão de 45 volts sobre o resistor R1. VR2, eu faço R2, que é 16 vezes a corrente, que é 5, me dá 80 volts, e o VR3, R3 vezes a corrente, 5 ohm vezes 5 ampere, 25 volts. Então, nós temos aí os resultados que respondem à letra C. VR1, 45 volts, VR2, 80 volts e VR3, 25 volts. Letra D
pede para nós aplicarmos, né, para a gente verificar, na verdade, a lei de Kirchhoff das tensões na malha do circuito. Então, eu coloquei aqui também a flechinha que indica o V da fonte. Lembre-se sempre que na fonte você não tem que olhar o sentido da corrente para colocar a flecha de tensão. Na fonte, a flecha de tensão sempre vai estar ligando, sempre vai estar apontada no sentido do polo negativo para o positivo. Por isso que eu coloquei o V da fonte ali com o sentido para cima. Para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, nós precisamos, então, definir um sentido de giro. Qual o sentido de giro que eu devo definir? Tanto faz, você sempre escolhe, pode definir o sentido de giro horário ou anti-horário. Mas para ficar mais fácil, para concordar com o sentido de fluxo da corrente no circuito, mais uma vez eu vou fazer o giro no sentido horário, no sentido que a setinha aí amarelo está representando. Então, vamos fazer a lei de Kirchhoff das tensões. Olha só, vou fazer o giro aqui, vou representar, né, o fluxo do giro na malha fechada aqui do lado de fora, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, olha só, começando, encontramos a primeira flecha de tensão. Só interessa para nós as flechas de tensão, nós estamos aplicando a lei de Kirchhoff das tensões. Então, eu estou subindo aqui, e o meu V da fonte, a tensão da fonte, está no mesmo sentido que eu estou girando. Então, eu vou deixar na equação o V da fonte positivo. Então, vai ficar mais V da fonte, continuando. O VR1 está oposto ao sentido do giro, ele está virado para cá, né? O sentido oposto ao que eu estou girando. Então, o VR1 vai ficar negativo. Então, fica mais V da fonte, menos o VR1. VR2, observem também que ele está no sentido oposto ao meu giro. Então, eu vou deixar ele menos VR2. Estou girando aqui para baixo, o VR2 está para cima. Então, o VR2 fica negativo. E o VR3 fica negativo ou positivo? VR3 também fica negativo, né? Que ele está oposto ao sentido do meu giro. Então, aqui eu fecho, né? Termino o meu giro completo em torno do circuito. Então, mais uma vez, quem estava concordando com o sentido do giro foi só o V da fonte, né? VR1, VR2 e VR3 estavam no sentido oposto ao que eu estava girando. Então, eles vão ficar com sinal negativo na hora de eu fazer a equação. Então, eu escrevo mais V da fonte, menos VR1, menos o VR2, menos o VR3, e isso tem que dar zero. Kirchhoff diz para nós que essa soma algébrica tem que dar zero. Vamos jogar valores para ver se realmente dá zero, para ver se nosso circuito está correto? O V da fonte, nós calculamos, está fornecido, né, na verdade, no exercício, ele vale 150, VR1, VR2 e VR3, nós calculamos na letra C, né, no item anterior. Então, jogando valores, como que fica? V da fonte 150, com sinal positivo, menos 45, que foi o valor que a gente encontrou para VR1, menos 80, que é o valor de VR2, menos 25, que é o valor de VR3. Fazendo essa conta, gente, 150 menos 45 menos 80 menos 25, isso dá zero. Então, nós encontramos zero igual a zero, ou seja, a lei de Kirchhoff das tensões no nosso circuito foi satisfeita, ela é verdadeira. E sempre ela tem que ser verdadeira. Em qualquer malha fechada de um circuito, a lei de Kirchhoff das tensões tem que ser verificada, ela tem que valer. Se por acaso a gente tivesse feito as contas e não tivesse encontrado zero, né? Se não tivesse encontrado essa igualdade, zero igual a zero, significa que nós erramos em alguma parte da solução do circuito. Então, aí você tem que voltar, verificar suas contas e ver aonde que está o erro, porque a lei de Kirchhoff das tensões sempre é verdadeira para uma malha fechada da configuração. A letra E pede para nós calcularmos a potência elétrica dissipada por cada um dos resistores. Qual que é a maneira que nós temos para calcular a potência elétrica? Uma primeira maneira é fazendo a multiplicação de tensão por corrente, V vezes o I. Se eu quero encontrar a potência dissipada pelo resistor R1, quem que eu vou usar para poder fazer essa análise? Eu vou usar VR1 vezes o IR1. Então, esse V é a queda de tensão só em cima do resistor R1.
E o IR1 é a corrente que passa pelo resistor R1. Então, eu não vou usar o 150 aqui no lugar de VR1, porque a tensão que está sobre o resistor R1 não é 150. Nós já calculamos ela anteriormente e ela vale 45 volts. Então, não coloque aqui a tensão da fonte, coloque só a tensão que está em cima do resistor que estamos analisando. Então, fica VR1 vezes IR1. Quem que é o IR1? É essa corrente que está fluindo por R1. A corrente que está fluindo por R1 é a mesma corrente do circuito inteiro. O circuito só tem uma corrente, né? Então, é 5 amperes. Fazendo 45 volts vezes 5 amperes, 225 watts. Essa é a potência dissipada pelo resistor R1. Nós sabemos também que existem outras maneiras de calcular a potência dissipada por resistor. Nós relembramos, né, no começo da aula, que podemos usar também a fórmula, por exemplo, R vezes I ao quadrado. Eu vou mostrar para vocês a aplicação dessa fórmula aqui para o resistor R1, para vocês poderem ver que ela também é válida, que ela também conduz ao mesmo resultado que nós encontramos com V vezes I. Então, olha só. PR1 também pode ser calculado como R1 vezes o IR1 ao quadrado, ou seja, a resistência do resistor R1, que é 9 ohm, tiramos daqui, né? É só olhar o circuito, já tinha fornecido para nós o valor de R1, vezes a corrente que flui por ele ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, fica 9 vezes 25, 225 watts. Conforme nós esperávamos, encontramos o mesmo resultado. Existe ainda a terceira maneira, que é V ao quadrado sobre R. Então, eu poderia fazer VR1 ao quadrado dividido por R1. VR1, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês que não é o 150, não é a tensão da fonte, é a tensão de 45 volts, que é a tensão que está apenas sobre o resistor R1. Então, fica 45 ao quadrado dividido pela resistência do resistor R1, que é 9 ohm, me dá 225 watts de novo. Então, qualquer uma das três maneiras que nós escolhermos, dá certo, né? Conforme era esperado. Essa é a potência dissipada pelo R1. Vamos continuar e calcular a potência dissipada por R2. Então, posso escolher qualquer uma das três maneiras. Eu vou fazer aqui por VR2 vezes IR2. Multiplicação de tensão vezes corrente. Então, VR2 é essa tensãozinha aqui, é a queda de tensão em cima do resistor R2, que nós calculamos anteriormente e resultou 80 volts. E aí, nós multiplicamos pela corrente que flui pelo resistor R2, que é a corrente de 5 amperes. Então, 80 vezes 5, nós temos uma potência de 400 watts dissipada pelo resistor R2, desculpa. Fazendo o mesmo procedimento agora para PR3, nós vamos pegar VR3, que nós já calculamos, que é 25 volts, e multiplicar pela corrente que passa por esse resistor, que é 5 amperes. 25 vezes 5, 125 watts. Então, essa é a potência dissipada pelo resistor R3. Dessa maneira, nós conseguimos responder o item E, que pedia para nós calcularmos a potência elétrica dissipada por todos os resistores. Passando para a letra F, ele pede para nós calcularmos a potência elétrica fornecida pela fonte. Como que a gente calcula a potência fornecida pela fonte? Potência da fonte, nós sempre vamos calcular fazendo a multiplicação da tensão da fonte pela corrente que passa por ela. Sempre vai ser V vezes I. Por quê? As outras maneiras de calcular a potência, R vezes I ao quadrado e V ao quadrado sobre R, elas dependem de R, que é a resistência do resistor. Então, essas duas maneiras que dependem da resistência, elas só servem para calcular a potência dissipada por resistores.
No caso da fonte, como ela não tem valor de R, não dá para a gente aplicar essas outras duas formas. Então, para calcular a potência da fonte, só resta para nós fazermos V da fonte vezes o I, a multiplicação da tensão pela corrente que passa ali na fonte. Então, escrevendo aqui, P fonte vale V fonte vezes I. Agora sim, eu vou usar o 150 volt, porque agora sim é V da fonte. Agora nós estamos calculando a potência da fonte. Então, é 150 volt, que é a tensão da fonte, vezes a corrente do circuito, né, que é a corrente que passa por todos os elementos, que é 5 ampere. Então, fazendo 150 vezes 5, nós chegamos no valor da potência elétrica fornecida pela fonte, que é 750 watts. Por fim, a letra G pede para fazer o balanço de potência do circuito. O que é balanço de potência, né? Balanço de potência é sempre nós procurarmos saber se a quantidade de potência fornecida pela fonte está sendo totalmente consumida pelos resistores. Nós sabemos, né, que para fechar o balanço de energia total do circuito elétrico, toda a potência fornecida, né, toda a energia fornecida pela fonte do circuito deve ser de alguma forma consumida pelas cargas desse circuito. Então, nesse caso aqui, nós temos uma fonte só, que é a fonte de tensão de 150 volt, e toda a energia fornecida por ela deve ser consumida pelos 3 resistores, que funcionam aí como a carga do nosso circuito. Então, para fazer a balanço de potência, nós vamos imaginar que o somatório das potências fornecidas tem que ser igual ao somatório das potências gastas, né? Então, eu posso escrever essa primeira reflexão dessa maneira. Esse é o símbolo de somatório, não sei se vocês já conhecem ele, né? Esse símbolo aqui na matemática nós usamos para representar somatório. Então, o somatório das potências fornecidas tem que ser igual ao somatório das potências consumidas. Nesse caso, nesse exercício, nós temos uma fonte só, então quem que vai fornecer potência? Só essa fonte. Então, do lado de cada lado esquerdo da equação, nós vamos colocar só a potência fornecida pela fonte, que é o único elemento aí que fornece. Do lado direito da equação, nós vamos colocar a soma de todas as potências de elementos que estão consumindo, que estão gastando energia, né? Que estão dissipando a potência que a fonte forneceu. Então, escrevendo isso de uma maneira organizada, né, matematicamente falando, nós podemos escrever que P fonte tem que ser igual a PR1 mais PR2 mais PR3. Fornecida é igual à soma das consumidas, das dissipadas. No lugar de P fonte, nós colocamos o resultado que nós obtivemos no exercício, no item anterior, né, que era 750 watts. E PR1, PR2 e PR3, nós também já calculamos anteriormente. Então, nós fazemos a soma de 225, aquela lei bastante famosa, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, toda a potência fornecida, ela nada vai sobrar, né? Toda ela tem que ser consumida por alguma parte do circuito. Então, nesse caso, a fonte forneceu 750 watts. O R1, o primeiro resistor de 9 ohm, ele consumiu 225 watts, o R2, 400 watts e o R3 consumiu 125 watts. Então, a gente observa que o resistor maior, de resistência maior, que era o resistor R2, de 16 ohm, ele foi o que consumiu mais potência dentre os três, né, 400 watts. E o resistor de valor menor, que é o R3, que ele tem 5 ohm, ele foi o que consumiu menos potência, ele consumiu só 125 watts. Então, fazendo a soma aí dos três, nós obtemos exatamente a potência total fornecida pela fonte. Em qualquer circuito que vocês estiverem analisando, esse balanço de potência também tem que fechar. Assim como a lei de Kirchhoff das tensões tem que fechar, o balanço de potência também tem que fechar. Se não fechar, significa que algum ponto
do exercício, alguma conta, alguma coisa, alguma análise você fez errada, porque sempre, para qualquer configuração, esse balanço tem que ser verdadeiro, tem que dar certo. Bom, então, assim a gente finaliza a aula número 3 sobre circuito série. Nós, no começo, fizemos uma rápida revisão sobre aquilo que nós já conhecíamos e depois nós aprendemos a configuração série. Aprendemos as características dela, como fazer para analisar circuitos que estão em série. Para a gente poder fixar esse conteúdo e ver se nós conseguimos entender tudo que foi dito, é muito importante que vocês façam exercícios. Então, por favor, façam os exercícios propostos na lista para vocês treinarem. Na próxima semana, nós vamos aprender outra configuração, que é o circuito paralelo. Então, lá, os resistores, os elementos do circuito vão estar organizados de uma forma diferente e nós vamos ter que ver as particularidades dessa nova configuração. Por isso que é muito importante vocês entenderem e não ter dúvida nessa primeira, para poder seguir depois o restante da matéria sem dúvida, ok? Obrigada, até mais.